Bom, a gente vai falar da terceira função, na minha ordem. E é bem curtinho esse vídeo, porque a função é bem pequenininha, mas é importante. É a função fenol. Qual que é a definição? Bom, hidrocarboneto era uma estrutura só com carbono e hidrogênio. Álcool era uma estrutura que tivesse carbono e hidrogênio e um OH ligado em carbono saturado. Enol, estrutura com carbono, nananã, OH ligado num carbono insaturado. Fenol, OH ligado num carbono aromático. O que é carbono aromático? É um carbono que faz parte do anel aromático. O que é o anel aromático? É o benzeno. É o benzeno, que é aquele ciclo com 6 carbonos que os elétrons ficam girando, lembra? Então, sempre que tiver um OH ligado num carbono que é do benzeno, fenol. Por que é importante dar atenção para essa função? Porque todo mundo confunde com álcool. VOH, álcool. Então, por isso que é importante prestar atenção. Nome não é muito importante. Normalmente as provas não pedem para dar nome para fenol. Até porque existem vários tipos de dar nome. Se você considerar o fenol como uma função, é de um jeito. Se você considerar como um grupo substituinte, é de outro jeito. Então, não se esquentar a cabeça com isso. Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês verem, só para não passar em branco. Nesse primeiro exemplo aí, eu coloquei o OH como um grupo substituinte do benzeno. Então, a cadeia principal seria o benzeno e o OH é um grupo substituinte. Então, o nome do grupo substituinte vem na frente da cadeia principal, certo? O OH se chama hidroxila. Então, a gente vai escrever hidroxibenzeno, beleza? E se tiver mais alguma coisa no benzeno, outro grupo substituinte, por exemplo, o metil, como eu coloquei aí, você tem que colocar todos os grupos substituintes que estão no benzeno. Então, seria hidroximetilbenzeno. Só que, atenção, lembra, você tem que sempre numerar a cadeia, os carbonos, para falar onde que está cada coisa, onde está cada grupo substituinte. No caso aí, tem o hidroxi e tem o metil. Isso cai no caso da creolina, que é uma mistura dos isômeros do hidroximetilbenzeno. O que era isômero mesmo? Mesma quantidade de carbono, hidrogênio e o que tiver na molécula, só que a estrutura é diferente. Então, aí no caso são 3 hidroxibenzenos com o metil variando de carbono. Atenção que o carbono 2 pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do OH, certo? Porque é um ciclo. Então, se você fizer do lado direito e virar, vai ficar do lado esquerdo. Então, é a mesma estrutura. Por isso que não são 6 tipos, são só 3. Assim como o carbono 3 de um lado é igual ao do 3 do outro e o 4 só tem o mesmo, certo? E no caso do benzeno, você pode colocar como número ou você pode colocar como um nome que tem só para o benzeno, o nome dos carbonos. Então, você sempre vai começar estabelecendo uma estrutura como carbono 1 ou como grupo principal que está ligado no benzeno. No caso, eu coloquei o OH como grupo principal. Então, ele é o carbono 1. Os 2 carbonos que estão logo do lado do grupo 1, que é o carbono 2, se chama orto, posição orto. Então, qualquer estrutura que estiver lá, você pode indicar sendo do carbono 2 ou do carbono orto, certo? E se tiver nos 2 carbonos de baixo, que são os carbonos 3, pode chamar de meta. E no extremo oposto, para. Então, são as 3 posições possíveis do benzeno, certo? Então, esse primeiro exemplo aí, eu posso dar o nome de 2-metilfenol, que fenol é outro jeito de dar o nome para a função fenol, que é fenol, é um benzeno ligado no OH. Então, eu estou falando que tem o metil no carbono 2. Ou eu posso falar orto-metilfenol, que é a mesma coisa, está na posição orto, o metil, ou O-metilfenol, O abreviação de orto. Mesma coisa para se tiver no meta ou no para, certo? Olha essa estrutura aí agora que eu deixei para dar o nome. Então, baseando no que eu falei, tem um grupo substituinte na posição para. E qual que é esse grupo substituinte? 3 carbonos no formato iso, então é o isopropil. Eu posso colocar 4-isopropilfenol ou para-isopropilfenol ou
p-isopropilfenol, certo? É isso, gente. Fenol é bem simples. Esse vídeo vai dar o quê? 5 minutos, mas é importante falar. Qualquer coisa, chama. Alô, tudo bom? Então, eu ia fazer esse vídeo só de fenol, só que aí ele é uma função curta e a cetona também é uma função curta, então vamos continuar esse vídeo aqui na próxima função, que é cetona. Qual que é a definição de uma função que é cetona? Quando o carbono que tiver entre outros carbonos, ou seja, um carbono secundário, tá ligado a 2 carbonos, tiver ligado num dupla O. Por que necessariamente 2 carbonos? Porque um carbono faz 4 ligações. 2 ligações já estão sendo com oxigênio, que é dupla O, então as outras 2 ligações são com outros 2 carbonos, certo? Pode ser um carbono e um hidrogênio? Não, tem que ser 2 carbonos. O que significa que esse dupla O vai estar sempre no meio da cadeia carbônica, porque é um carbono no meio de outros. Então, sempre que você ver um dupla O sozinho ali no meio da cadeia, é cetona. E aí, como é que dá o nome? Lembra que você começa contando os carbonos, aí prop, but, nananã, aí ligação, duplo simples, segue esse negócio normal, e aí a terminação só que muda, que do hidrocarboneto é O, do álcool é O, aí o da cetona é ONA, O-N-A, certo? Outro jeito de dar nome é escrevendo cetona, coloca o nomezinho com os radicais, metil, etil, que seja, e no final escreve ICA, I-C-A. Então, qual que é a menor cetona possível que a gente pode construir? Necessariamente é um carbono ligado num dupla O, ligado a outros 2 carbonos. Então, minimamente são 3 carbonos. Então, a cetona mais simples é prop, 3 carbonos, AN, que só tem ligação simples, e ONA, que é da cetona. Então, propanona. Outro jeito de dar o nome, cetona, e qual que é os radicais. Então, tem o C dupla O, e de cada lado do C tem um radical. Dos 2 lados desse carbono são metis, sei lá, um carbono. Então, é cetona dimetil-ica, dimetílica. Porque você não vai escrever metil-ica, né? Coloca dimetil, fica mais fácil. E aí, como é que monta a estrutura do, por exemplo, da hexan 3-ona? Hex, 6 carbonos, AN, nenhuma dupla nem tripla. 3-ona, se o 3 está antes do ona, quer dizer que é no carbono 3 que está o dupla O da cetona. Então, você numera aí, no terceiro carbono coloca o dupla O. Outro jeito de dar o nome é, de um lado do dupla O tem um etil, do outro lado tem um propil. E como a gente sempre escreve em ordem alfabética, a gente vai escrever cetona etílica e propílica. Beleza? Aí é só isso, gente, cetona. Cai bastante, só que é uma coisa muito simples, por isso que é rapidinho. Beleza?